Reflexão do dia 20 de agosto de 2023. Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, solenidade. A Assunção da Virgem Maria é uma solenidade que é comemorada todo dia 15 de agosto. E no Brasil, quando 15 de agosto não cai no domingo, então a festa é projetada para domingo. Por isso que hoje a igreja está aqui comemorando nesse domingo e louvando a Deus pela Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Esta festa, comemorada dia 15 de agosto, é desde o século V, então nós estamos falando da igreja ainda que inicia com os apóstolos. Então o primeiro registro dessa festividade que a igreja faz, a igreja de Cristo, em honra de Nossa Senhora, é no século V. Então nós estamos falando de um registro histórico. Antes, talvez, tenha também tido essa tradição, mas aí não há um registro histórico, um documento para provar isso. Mas a partir do século V, a igreja consegue comprovar que os apóstolos e os seus sucessores já festejavam a festa de Assunção a Nossa Senhora. Nós sabemos que a Ave Maria, do jeito que nós conhecemos, cheia de graça, o Senhor é convosco, é do primeiro século. Então veja que a igreja, ela ainda na sua sucessão apostólica, ela tem uma devoção à mãe do nosso Senhor, a mãe de Deus, Maria, a escolhida entre todas para gerar para nós o Salvador. Então essa Assunção, essa festa, ela tem um valor histórico muito grande para o católico, para o cristão, porque a igreja, com toda a sua sabedoria, mesmo sabendo que essa festa, a Assunção de Nossa Senhora já comemorava tantos anos, mas somente a partir dos anos 1950, com o Papa Pio XII, é que foi solenemente aberto à igreja como um dogma da Assunção da Nossa Senhora. Então a igreja reconhece, depois de milhares de anos, né, estudando, verificando essa assertividade de fé. E com toda a base da igreja, ela proclama Maria assunta aos céus. Realmente, se nós formos ver direitinho, ela que foi preservada do pecado, então ela não poderia morrer de doença, ela não poderia morrer de outra coisa, porque o seu corpo não conheceu a corrupção. Então, é aí que vem o valor da dormição, né? A crença bizantina que fala da dormição. Então, entre os católicos dos primeiros séculos, existia uma mente comum, uma, uma razão comum que realmente não poderia atribuir a Maria uma morte do corpo, porque ela é santa, preservada em santidade para gerar no nosso meio Cristo Jesus. Ela que teve tanto sofrimento assim como Jesus, morreu crucificado, e ela de pé, aguardando e sofrendo e mantendo-se com dignidade, sabendo que seu filho foi gerado para isso, né? Foi gerado para dar vida aos homens. Então ela também é a Maria sofredora que nos trouxe Jesus para a nossa salvação. Então isso é um pouco do resumo da festa de hoje, a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, solenidade. O salmo de hoje, ele fala interessante, é o Salmo 144. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com a vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é o vosso Senhor. Então, lembrando aqui que esta mulher, né, encantada, esta rainha com veste esplendente de ouro de Ofir, é a igreja também. A igreja, ela tem que ser elevada. Nós devemos esquecer das nossas tradições, culturas e tudo mais que não nos afasta de Deus. Aqui no caso, eles estavam falando tudo que não é de Deus, para que você aceite o noivo, aceite Jesus Cristo. E aceitar Jesus Cristo na nossa vida demanda muita renúncia. Escutai, minha filha, olhai e vi isto. Esquecei o vosso povo e a casa paterna,
que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Responsório 144. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura, nós vamos ver como que Maria é aquela que para Satanás, para o dragão, para. Em Gênesis, já foi dada essa atribuição a Maria, né? Ela pisaria a cabeça da serpente, e o máximo que a serpente poderia é atingir o seu calcanhar. Então, em Apocalipse 11 e o Apocalipse 12, nos revela numa imagem, né, numa visão que o apóstolo João teve, sobre este momento. Ele fala assim: abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Veja que esta Arca da Aliança, esse versículo, logo em seguida projeta a visão da mulher. Então seria a Arca, a própria Maria, que nos trouxe em seu ventre Cristo Jesus, já que na arca contém todo objeto precioso e sagrado de Deus. Veja, no versículo 19, né? Então a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, nós temos aí a figura da igreja, nós temos aí a figura de Maria, que nos traz a esperança em Jesus Cristo. Então apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Então, está falando de tudo que o poder organizado, o anticristo, que virá sobre essa terra. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando sobre a terra. O dragão parou diante da mulher. Eu vou ler outra vez. O dragão parou diante da mulher. Então, aquela família que tem a devoção a Maria, um símbolo de fé, o dragão para na tua casa, ele não entra. Ali ele não entra, porque ali tem texto, ali tem oração, ali tem devoção, ali tem sinal profético da presença de Jesus Cristo, que é isso que representa o símbolo de ter uma imagem de Maria, um cantinho de oração, o terço, tá? Então o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz a um filho homem, Jesus, né? Que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Né? Essa fuga da mulher para o deserto. Ou seja, nós não podemos colocar Maria no lugar de Jesus. Isso é uma heresia. Isso aí é uma idolatria. Maria quer e deve ficar no lugar que Deus preparou para ela, aqui simbolizado pelo deserto. Nós, quando temos uma devoção a Nossa Senhora, apontamos para Jesus. Quando oramos um terço, apontamos o nosso coração para Jesus. Quando proclamamos uma devoção ou uma entrega total a Maria pela sua intercessão, apontamos para Jesus. Quando você não faz isso e a sua devoção e a sua oração termina no terço ou numa imagem simbolizando a Maria, aí você está realmente praticando uma idolatria. Então, o que o Senhor pede e o que a igreja proclama é uma verdadeira devoção a Maria, que nos leve a Jesus Cristo. Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Veja, a voz fala nesta visão, João, de que agora realizou-se a salvação, ou seja, Jesus nasceu de mulher, nasceu daquela que o próprio Deus falou, que é cheia de graça. Bendita és tu entre as mulheres, Maria. Então, agora realizou-se a salvação dependeu de uma mulher que falou o seu sim, a força e a realeza do nosso Deus, o poder de Jesus Cristo. Essa primeira leitura é importante demais para compreendermos a dimensão da Assunção de Nossa Senhora. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 27. E fala assim, São Paulo aos Coríntios:
Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Então, Cristo ressuscitou como primícia significa que assim como Cristo ressuscitou, nós também, que aceitamos o batismo e aceitamos Jesus Cristo, ressuscitaremos igual a Jesus Cristo. Ele ressuscitou por primeiro e nós seremos ressuscitados também. Com efeito, por um homem veio a morte, Adão, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos, Jesus. Entendeu? E Jesus veio de Maria. Jesus precisou do sim desta mulher para estar no nosso meio. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos viverão. Entende isso? Cristo é o Deus que se encarnou. Ele ofereceu a si mesmo como oferta de oblação, como oferta de libertação. Aquele pecado que Adão e Eva cometeram no espírito, só um espírito poderia reverter esse pecado. O próprio Deus se dá em sacrifício. Olha a dimensão desse sacrifício. É por isso que nós somos libertos em Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo que tem todo o poder sobre a terra, sobre o céu, o mar e tudo mais, ele precisou de uma mulher. Ele precisou de uma pessoa, de um ser humano, que na sua humildade soube falar um sim, sim, sim. E Jesus, então, nasce dessa mulher. Em primeiro lugar, Cristo ressuscita como premissa. Depois, os que pertencem a Cristo também ressuscitarão, e por ocasião da sua vinda. Então aqui nós vamos ver que profeticamente essa ressurreição daqueles que morreram em Cristo é uma realidade incontestável. Seja um cristão de qualquer designação, ele aceita a ressurreição dos fins dos tempos e ressurreição logo após a morte. Então Maria, ela recebeu por justa causa, por justa honra, esta graça de também ter sido ressuscitada imediatamente. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Depois de distribuir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa segunda leitura nos faz motivar a vivermos esse mundo temporal, entre Jesus ser crucificado e ressuscitar, e até o dia de hoje, passaram-se 2023 anos. Isso não é nada. Isso é menos do que um flash, do que um microsegundo diante de Deus. Para Deus não existe tempo, espaço. Essa forma temporal, cronológica, existe só na mente humana, só na nossa mente. Na mente de Deus não existe dia, mês, ano, segundo, hora. Não existe isso. Deus é e sempre será e sempre estará. Então Deus é sempre presente. Então, se já se passaram 2023 anos da ressurreição de Jesus, onde tudo se completaria, nós devemos agradecer a Deus. Porque nesse exato momento que eu estou falando com você, Jesus também está ressuscitando. Porque quando Jesus ressuscita, ele já ressuscita em forma gloriosa. Então aquela condição gloriosa de Jesus não respeita mais segundo, hora, minuto, dia, mês, ano. Então isso está só na nossa cabeça, isso é ilusão de que já tem 2023 anos que Jesus ressuscitou. Ele está agora, nesse momento, né? Pronto, disposto. Quando acontecer a segunda vinda de Jesus, e se a gente pudesse perguntar ao Senhor, por que o Senhor demorou 2050 anos? Por que o Senhor demorou 3.000 anos para voltar? Ele vai falar assim, não, eu voltei imediatamente, ressuscitei e já aconteceu a glória. Essa ideia de que passou 1.000 anos, 2.000, 3.000, 4.000 anos, só existe na nossa cabeça humana. Por quê? Volto a dizer, no tempo de Deus não existe essa fração de tempo. Isso é uma criação humana, o tempo cronos do jeito que nós compreendemos. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naqueles dias, e quais são os dias? Logo depois da anunciação, quando Deus mesmo se coloca diante de Maria e fala: Tu és cheia de graça, né? Tu és separada, Ave Maria, Salve Maria. Então, depois daquele dia, depois de ter anunciado e já concebido Jesus, Maria partiu para uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Eu não acredito que Maria saiu sozinha. Maria saiu, no mínimo, com José, acompanhando aquela viagem, guardando Maria, porque essa viagem ela teria que subir uma montanha. Eu não acredito que José deixou ela fazer essa viagem sozinha, à mercê dos assaltantes, de animais e de todos os perigos. Então nós vemos aqui também a pessoa protetora de São José, que conduz a mãe, né, do Senhor, aquela que concebeu do Espírito Santo, também nessa viagem. Maria partiu para uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, olha que entendo o terço agora. Quando eu saudo Maria, Ave Maria, cheia de graça, eu estou provocando Jesus. Olha só o que Isabel viu. Quando Isabel viu a saudação de Maria ao terço, a criança de Isabel pulou em seu ventre e ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito e movida pelo Espírito Santo, Isabel falou assim, ó: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Tá vendo? Como que a saudação de Maria provocou uma efusão do Espírito Santo que atingiu o ventre de Isabel e a própria Isabel. E Isabel, movida pelo Espírito Santo, ela fala: Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Então Isabel está proclamando aqui que Maria é mãe de Deus, que Maria é mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus, que se Cristo é o próprio Deus que se encarna, e quem não acredita nisso não é cristão, que Cristo é o próprio Deus que se encarnou, né? Então, Maria é mãe de Deus, esposa do Espírito Santo. Qual é a dificuldade em compreender isso? Por que na revolta protestante dos anos 1500, 1520, isso é colocado em discussão? Não há o que discutir. Isso é matemático, isso é científico, isso é incontestável. Está na Bíblia, está aqui. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor é a mãe do meu Senhor? Vem Maria, mãe de Deus. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, Maria, a criança que eu carrego em meu ventre pulou de alegria. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria, Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama. Isso está nas nossas Bíblias, né? Toda a Bíblia está escrito que Maria é mãe de Deus, proclamada pelo Espírito Santo através de Santa Isabel. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua humilde serva. E está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia, está escrito na Bíblia de todos os pastores, padres, de todos os ateus, de todo mundo, o que eu vou ler agora. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Eu só acredito que no que está na Bíblia, alguns falam, mas eu quero dizer que a Bíblia foi escrita e ela foi proclamada como santa, como palavra de Deus pela igreja. A igreja existe antes da Bíblia, né? Mas tudo bem, se a pessoa só quer confiar na Bíblia e se está na Bíblia eu aceito, se não está na Bíblia eu não aceito. Mas lembrando que o que está na Bíblia foi porque a igreja sim o proclamou, entendeu? Não existe Bíblia do jeito que você conhece antes da igreja. É a igreja que falou que aqueles livros são santos, que aquele livro é profético, que aquele livro é palavra de Deus. Antes só existia tradição, né?
a Bíblia do jeito que nós conhecemos, só a partir mesmo do século V, final do século IV para o século V, e depois que ela foi assim se organizando até chegar na nossa mão nas diversas versões. Mas veja o que a Bíblia fala. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurados, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas a meu favor. Então, se você é uma pessoa que não proclama Maria como bem-aventurada, você está contrariando uma verdade bíblica. Entendeu? Ah, não, Maria é uma mulher qualquer, né? Não. Aí você está contrariando uma verdade bíblica. Cuidado com o que você anda falando. Você compreende isso? Sim ou não? Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas a meu favor, né? O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração, e todos que o respeitam. Então, nesse versículo, como é que eu respeito a Deus? Proclamando Maria como bem-aventurada, porque está escrito aqui na palavra. Se eu quero que aconteça em mim a misericórdia se estenda de geração em geração, pela palavra do Senhor, agora eu aceito. Eu aceito o texto, eu aceito Maria. Volto a dizer, não de uma forma herege ou idólatra. Isso aí a igreja jamais pediu isso. Ninguém quer isso. Ao contrário, queremos que Maria pare Satanás agora, conforme foi proclamado em Gênesis, conforme está escrito em Apocalipse. Nesta casa Satanás não entra, porque aqui, diante de Maria, o dragão parou. Não é isso que nós estudamos hoje? Então, por isso que nessa casa tem texto, por isso que nessa casa o nome de Maria é colocado em nossas intercessões, pedindo a proteção do nosso filho. É por isso que essa casa ora. Ele mostrou a sua força e seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou de mão vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quando a Ave Maria é proclamada aqui em casa, quando a nossa oração é proclamada pelo nome de Jesus, aí também nós ouvimos o Espírito Santo. E nossas crianças são abençoadas, assim como a criança que Isabel trazia no seu ventre, né, foi abençoada. Ela vibrou no Espírito Santo. Então que vibre agora meus filhos, minha filha, que vibre agora no Espírito Santo a minha casa, meu esposo, minha esposa, que vibre agora na presença de Deus, que é anunciada também na presença da Virgem Maria, neste texto que eu vou orar, nesta Ave Maria que eu vou proclamar em favor da minha casa, que toda a minha casa vibre na presença de Deus e aconteça agora um grande momento no Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Eu quero convocar você agora a ser um profeta do Senhor, um anunciador do Senhor. Que essa vibração no Espírito chegue em muitas casas, mas nós precisamos que você seja um transmissor, um canal. Você que ouviu esta pregação, agora publique, né? Republique, transmita aí nas suas redes sociais de amigos, família, na sua rede de trabalho, Facebook, Instagram, WhatsApp. Agora, faça essa palavra chegar para que mais um coração fique de pé diante das adversidades. E que Maria possa parar agora o dragão que investe contra esse coração que nos ouve. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.